Pregando o Evangelho para a Polícia Secreta. No início de setembro de 1948, fui entregue aos cuidados de um advogado cujo nome era Peter Manoff, que deveria conduzir o interrogatório até que eu, entre aspas, confessasse. Todas as noites eu era ordenado a escrever informações sobre mim mesmo, meu trabalho, meus amigos e os amigos dos meus amigos. Tudo quanto comunistas quisessem saber a respeito de mim. Isso parecia inofensivo e me daria a oportunidade de descansar, pelo que comecei a escrever. Resolvi incluir um testemunho sobre Cristo em todos os lugares possíveis. Queriam que eu registrasse, especialmente, tudo o que acontecer em minha vida. E isso se harmonizava às mil maravilhas com meu plano. Deu-me muitas oportunidades de contar aos meus interrogadores o que Cristo significava para mim. Eu sabia que eles tinham que ler o que eu escrevesse, pelo que preenchi tudo com a palavra de Deus e o meu testemunho. Manoff estava ocupado o dia inteiro no tribunal, trabalhando como promotor público. À noite, ele vinha passar-me novas tarefas e escolher um novo guarda. O único sono que usufruí durante um mês inteiro foram cochilos rápidos. Eu tinha permissão de voltar para a cela de manhã, ao meio-dia e à noite, talvez por 15 minutos cada vez. Continuava recebendo as 2 fatias de pão e água, temperada que eles chamavam de sopa, todos os dias. E eu usava aquele breve período para descansar e dormir um pouco. Sentia-me extremamente fraco, por causa da falta de sono e da desnutrição. Seria interessante ler o que escrevi durante aquelas noites. Devo ter escrito mais de 2.000 páginas ao todo. Algumas vezes até 40 páginas em uma noite. A cada noite eu recebia um assunto sobre o qual tinha que escrever. Tomar um assunto escolhido e encontrar um meio lógico de incluir um testemunho sobre Cristo tornou-se um jogo para mim. Realmente, tornei-me eficiente nisso. Em qualquer assunto que me desse, eu encontrava uma maneira de incluir um testemunho. Não penso que eles apreciavam isso, mas tudo estava tão bem conectado que parecia fazer parte do restante da história. E isso os enfurecia, mas afinal de contas, Cristo se tornara parte da minha vida diária desde que me converti. Embora odiassem a palavra de Deus, esta era a palavra de Deus e eles mesmos eram os que mais precisavam dela. Tive uma das melhores oportunidades quando me ordenaram que escrevessem sobre o meu treinamento bíblico em Dazen. Contar que professores e amigos eu tive ali e que cursos me ensinaram. Aquela foi realmente uma notável oportunidade. Transcrevi as lições com detalhes, assim como os meus professores haviam me ensinado. Imagino que aqueles foram os primeiros interrogadores comunistas a receberem lições da Bíblia. Em seguida, perguntaram-me sobre os dias de instrução na escola bíblica em Londres. Realmente arei com prazer aquele campo. Ali eu estava, numa prisão comunista, usando papel e tinta comunista para contar aos comunistas o que fora ensinado da palavra de Deus. Eles tinham me dito: Popov, queremos todos os detalhes. E eu lhes dava todos os detalhes. Aqueles foram alguns dos dias mais maravilhosos que tive na prisão. Escrever sobre as aulas bíblicas fez tudo voltar à minha memória. Um dia eles me disseram: Popov, já é o bastante. Não queremos saber mais nada sobre a sua vida na escola bíblica ou sobre o seu Deus lendário. Mas agradeço a Deus por aquele tempo em que eles foram expostos à palavra, gostando ou não. Ordenaram que me limitasse à situação na Bulgária. Eu sempre tentava encontrar um meio de voltar à palavra de Deus e ao que o Senhor significava para mim. Realmente forcei alguns pontos, mas usualmente consegui introduzir a mensagem do Evangelho. Com frequência, me pergunto quantos comunistas foram alcançados por minha mensagem. No entanto, eles também eram espertos. O grande volume de meus escritos capacitou-os a selecionar incidentes isolados, aqui e acolá, para distorcê-los. Sem o meu consentimento, as pessoas mencionadas nos manuscritos eram interrogadas e assediadas. Uma dessas pessoas era um irmão na fé, chamado Marco Kostov, que trabalhava no cais de Burgas, um porto do Mar Negro. Perguntaram-lhe se tínhamos conversado no porto, e nesse caso, o que havíamos conversado. Na Bulgária, um pastor visita habitualmente os membros da sua igreja em seus lares.
pelo menos uma vez por mês. Durante as minhas visitas, eu falava sobre Deus, as necessidades da família e assim por diante. Se o chefe da família trabalhasse nos campos, eu conversava sobre a semeadura e a colheita. Se alguém trabalhasse na estrada de ferro, eu conversava sobre ele e o que fazia. Portanto, durante as minhas visitas pastorais, eu conversava com Marco sobre o porto e seu trabalho, bem como sobre assuntos espirituais. Meus interrogadores resolveram tirar proveito disso. Marco relembrou nos interrogatórios a que foi sujeitado que às vezes conversávamos sobre o trabalho dele no porto. Mencionou que, certa ocasião, falamos a respeito de um barril de queijo. Estávamos embarcando barris cujos rótulos continham o nome Marmelada, em um navio que se destinava à Rússia, e aconteceu que um dos barris caiu no cais e estourou, revelando que continha queijo. Na Bulgária, naquela época, não havia como alguém obter queijo em alguma parte, porque as autoridades estavam enviando secretamente todo o suprimento de queijo para a Rússia, sob o rótulo de marmelada. Marco me falara sobre aquela marmelada de aparência estranha. E também lembrou que tínhamos conversado sobre aquele incidente. Dessa maneira, as autoridades afirmaram que eu obtivera informações sobre atividades portuárias, passando aos ingleses e americanos. De modo semelhante, os membros da minha igreja, que eram operários da estrada de ferro ou fábricas, relembraram que eu conversava com eles sobre o seu trabalho. Com muito cuidado, as autoridades estavam criando um caso contra mim, mostrando-me extremamente cautelosas para que não transmitisse a impressão de que eu estava sendo perseguido por causa da minha fé em Deus. Certa noite fui levado em uma sala, no quarto pavimento, onde recebi ordens para sentar e escrever. Nessa altura eu era um esqueleto faminto, movimentando-me com estupor em um mundo de semiconsciência. A janela daquela sala dava para um pátio, e no outro lado desse pátio havia uma ala ocupada pela polícia secreta. Notei uma janela iluminada, do outro lado da ala. Através daquela janela vi um homem sendo torturado. Era mantido no chão, com os pés para cima. 2 homens o seguravam embaixo, enquanto um terceiro, armado com um cacetete de borrachadura, batia com toda a sua força nas solas nuas do pé do pobre homem. Através das janelas fechadas, eu podia ouvir distintamente o ruído das pancadas, vindo do outro lado do pátio. O homem urrava de agonia e dor. Os golpes continuaram até que o homem caiu em inconsciência. Mas, apesar disso, os golpes não cessaram. Certamente aquele homem nunca mais conseguiu andar com seus próprios pés sem ajuda. A cena ficou gravada em mim. Naquele momento eram incontáveis noites que viriam e eu fechava os olhos para não ver e tapava os ouvidos e orei. Meu Deus, me ajuda a desligar o meu cérebro e não pensar. Mais tarde reiniciei a minha lenta e dolorosa escrita, porém os meus pensamentos não se afastavam daquele homem. Sentia-me profundamente triste por causa dele. Contudo, eu o invejava. Voluntariamente eu teria trocado de lugar com ele. Sua provação durou apenas 2 horas, mas ainda que a tortura continuasse por 2 dias, tudo teria terminado para sempre. Teria morrido e o sofrimento acabado. Desejei de todo o coração que me tratassem daquela maneira para que os meus sofrimentos terminassem. Agora eu entendia por que a razão haviam colocado telas de arame por sobre o poço da escada e barras na janela dos andares superiores. Não eram para impedir as fugas, mas suicídios. Se alguém morresse, os comunistas queriam que morresse de modo deles, não conforme as pessoas desejassem. Tudo, meu desejo não se cumpriu. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e o Senhor tinha um outro plano para mim. Não o compreendia, mas o aceitava.